Salve cervejeiro, salve cervejeira, muito bem-vindos ao Pindureta Cast, o podcast das boas cervejas e das boas histórias. Hoje mais um episódio da série Beerpedia. Eu e meu amigo Alessandro Oliveira vamos falar um pouquinho sobre cerveja sem álcool e vamos tomar essa cerveja aqui. Alessandro, tudo em paz, não? Tudo tranquilo, Cara, olha o ponto que chegamos, hein, cara? Tomando cerveja sem álcool, hein? Mas olha só, ainda bem que é uma IPA sem álcool, né? Você já conhece essa cerveja? Não, conheço. Olha que legal. É lá da cervejaria Campinas. Vamos tomar ela juntos e eu quero te perguntar, pra gente já ir direto ao ponto. Cara, como é que faz cerveja sem álcool? Então, existem várias formas, na verdade, de fazer uma cerveja sem álcool, né? E hoje em dia a gente tem algumas técnicas mais novas. Então, basicamente, você tem dois caminhos. Ou você faz a cerveja normal com álcool e aí você tira o álcool da cerveja. E aí existem algumas formas de fazer. Ou você faz a cerveja com um tipo de levedura e de uma forma que você produza muito pouco álcool. Porque a legislação, na maior parte dos países, você pode dizer que a cerveja é sem álcool se ela tiver até 0,5% de álcool. Acho que no Brasil é assim também, né? Sim, também. Então, assim, e aí tem a diferença da cerveja 0,0, né? Que aí existem algumas cervejarias, normalmente cervejarias maiores, que acabam fazendo essa cerveja 0. Mas então, assim, de que forma que a gente pode tirar o álcool da cerveja? Desculpa te interromper, mas só para deixar claro aqui, então tem um jeito onde você usa uma levedura que não produz álcool e ela tem um produz jeito muito pouco, né? ou muito pouco. Ou tem um jeito de você fazer que você produz o álcool e depois você tira o álcool da cerveja, é isso? Exatamente. Saúde, meu filho. Saúde. Bacana o resultado. Cara, eu também achei. Gostei da cerveja. E até eu tava falando agora com um amigo sobre experiência de cerveja sem álcool. Semana passada eu tomei todas as cervejas sem álcool que eu encontrei. Todas. Peguei todas aqui do Clube do Malte. Fui no mercado, tomei Budweiser, tomei Estrela Galícia, tomei Heineken. E eu acho interessante a proposta de ter uma cerveja IPA sem álcool, porque... Sim. Cara, de verdade, de todas que eu tomei, assim, essa foi a que eu mais gostei, porque você consegue enxergar alguma coisa a mais, né? Sim, sim. Então, nesse caminho de fazer cerveja assim, produzindo pouco álcool, você acaba colocando uma quantidade de malte menor, né? Porque você tem que imaginar que, assim... Quanto menos açúcar, melhor. Exatamente. Você desconstruindo ali a cerveja, a gente traz para frente. Então, assim, para ela ficar parecida com uma cerveja normal, né, que tem, vamos supor, lá uma IPA normalmente próxima de 6, 7% de álcool. Então, assim, o final dela, né, a quantidade de açúcar residual que você tem vai ter que ser a mesma. Só que como você vai fermentar muito menos, então você tem que colocar muito menos malte, né? Então você vai fermentar só 0,4 ABV ali, né, de álcool. Então você precisa, na verdade, colocar uma quantidade menor de álcool. E daí você tem que pensar em algumas coisas que, por exemplo, assim... Uma quantidade menor de açúcar, né? Exatamente. Quanto menos malte, menos açúcar você vai ter para fermentar. E aí, nesse caso, como você tem uma fermentação que ela é rápida, né? E aí você tem alguns desafios, assim, né? Porque, primeiro... você não fazer com que a cerveja não tenha aquele gosto característico de mosto, né? Que para quem já fez cerveja em casa, assim, lembra bem desse gosto. Então essa aqui não dá para perceber, então tá bem legal, bem equilibrada. E você tem que ter uma levedura que, apesar dela fermentar muito pouco, ela produz ainda alguns ésteres de fermentação, né, que produz alguma coisa de sabor de fermentação, porque é o que tem numa cerveja normal, né? Então esse é o grande desafio. Hoje em dia tem algumas opções já de leveduras que na verdade elas processam muito menos açúcares do que as leveduras normais, né? Então elas elas conseguem realmente ter uma característica bacana, assim. Eu já fiz algumas, né? E assim, eu chutaria que eu não sei que levedura que foi usada aqui, mas chutaria até que pode ter sido feita com uma levedura da Christian Hansen, que é uma píquia, na verdade, é o tipo do micro-organismo.
Assim, me lembra bem uma vez que eu fiz uma cerveja com esse micro-organismo. Não sei se é. E então, assim, daí para as cervejas que são feitas com álcool normal, e aí você tira o álcool, tem basicamente duas técnicas. Quais são elas? Uma delas, você esquenta a cerveja, né? E aí o álcool é o que vai volatilizar mais rápido, né? Vai evaporar mais rápido. Só que nesse momento que você esquenta a cerveja, você também carameliza açúcar residual, você vai mudar muito o gosto da cerveja. Então, assim, hoje em dia tem uma técnica mais moderna que você faz você aquece dentro de um vácuo. Então você faz um vácuo na tina onde você está aquecendo, e aí o ponto de ebulição ali do álcool ele diminui. Então você consegue lá preserva daí. Com uma temperatura menor você não destrói tanto a cerveja, né? Aí você tem agitação dentro dessa tina. Então essa é uma forma. E a outra forma, que daí eu acho que é a mais moderna mesmo, que é você fazer um filtro com uma membrana, que são essas membranas hoje chamam de as membranas inteligentes, então que só passa o álcool pela membrana, então você na verdade... É um filtrão daí. É um tipo de um filtro, exatamente. Só que normalmente nessas cervejas, você depois tem que fazer uma reconstituição de aroma e sabor. Então normalmente é colocado alguma essência, alguma coisa assim. Então se você for ver, por exemplo, acho que a Heineken Zero, se você for ver nos ingredientes, ela tem lá o aroma de malte, aroma de... Então assim, você tem que depois reconstituir. Aqui parece que foi trabalhado um dry hopping, né? Para trazer o lúpulo, né? Que sim. E depois que você faz todo esse tratamento, você assim, cara, agora precisamos tentar trazer um pouco mais de sabor de novo, né? É verdade. Cara, eu queria te perguntar, dentro dessa lógica de ter dois caminhos, o primeiro, você faz uma cerveja normal, obviamente você planeja que tipo de cerveja você vai fazer e você retira o álcool através dessas técnicas que você citou. Certo. O primeiro tipo, onde você busca menos álcool na produção, você trabalha lá o teu OG, o teu FG já de uma forma diferente, para você já produzir menos álcool, mas aquilo que a gente sente que é aquele gosto de mosto, que é muito presente na cerveja sem álcool, ele é açúcar residual que não foi fermentado? Não necessariamente, né? Porque o que acontece durante a fermentação, você tem uma série de coisas que acontecem, né? Então, assim, eu acho que uma delas até, inclusive, por exemplo, a levedura, quando você começa uma fermentação de uma cerveja normal, você está com um pH ali próximo de 5,2. Quando a cerveja ela termina a fermentação, o teu pH fica em torno de 4,5 por aí, como uma medida logarítmica. Então você tem quase 10 vezes mais acidez. É uma grande variação, né? É uma variação grande. Né? Aqui, com essas leveduras, como você fermenta muito pouco, ela não consegue baixar o pH. Então você tem que... Também uma das técnicas usadas é que você baixar o pH já para próximo de 4,5 por aí, né? Com o ácido fosfórico, o ácido lático, já para você... Então, assim, de novo, né? Voltando de trás para frente, você como que eu vou conseguir chegar no resultado parecido com a cerveja. Então, assim, uma das coisas que também faz com que você remeta aquele gosto mosto é essa falta de acidez se você não fizer essa correção. Então tem alguns macetinhos que são necessários fazer aí para você conseguir, né, chegar próximo do resultado normal, né, de uma fermentação normal. E cara, olha que interessante, né? Falando um pouquinho de comportamento de consumo, eu passei por uma jornada ali Cara, eu faço geralmente esporte à noite, né? No final do dia. E aí eu desidrato durante o esporte e eu tenho muita sede à noite. E aí eu tenho o hábito de tomar cerveja de noite, né? Não é porque eu gosto de cerveja, na verdade, é porque eu gosto de me hidratar. Mas o que acontece? Eu falei, cara, eu preciso, né, começar a pensar em alguns dias onde eu não vou beber cerveja. E eu tava me penitenciando. Eu falei, cara, mas o que eu vou tomar, né? Puta, ficar tomando suco verde, ficar tomando chá. Aí eu falei, cara, eu vou tomar cerveja sem álcool. Mas eu tenho que achar alguma cerveja que eu goste de tomar. Então eu acho que por isso que eu fiz essa jornada toda de tomar todas as cervejas. Mas o que é interessante dessa história? Eu comentei isso com alguns amigos. E todos eles falaram a mesma coisa. Falaram assim, cara, eu também tô num momento assim de não tomar todo dia, nem que você tome uma cerveja, duas. E comecei a tomar cerveja sem álcool nessa de dar uma maneirada. Então eu tô começando a lembrar um pouquinho daquela promessa eu acho que era o Bayer Leverkusen que patrocinava a Paulaner e que os caras, ou a Erdinger Sport, que os caras usavam a cerveja sem álcool como hidratação depois do esporte, né? Então
eu tenho sentido assim que o mercado brasileiro está começando a olhar para a cerveja sem álcool de uma forma diferente. E hoje de manhã eu recebi a notícia que abriu o Dog Punk IPA sem álcool, começa a ser vendido esse mês no mercado. Legal, bacana. Cara, legal, né? Muito bacana, muito legal. Eu acho que é uma tendência, hoje em dia, assim, no meio cervejeiro, assim, nas feiras voltadas para a indústria cervejeira, só se fala nisso, né? Então, assim, realmente é uma tendência mundial, tem muita gente botando muito dinheiro. Se você parar para ver, às vezes até propaganda, você vê, por exemplo, Fórmula 1, propaganda da Heineken, a Heineken Zero. Então, assim, tem tido muito investimento nessa área. E, lógico, quando tem investimento, não tem só na propaganda, mas também tem no desenvolvimento de produto, né? Certeza. Soluções. Então, assim, agora, recentemente eu estava num evento da Cooperativa Agrária, eles fizeram uma série de palestras e daí foi um pessoal falar de uma levedura nova que está sendo lançada também, que nos testes que eu vi é impressionante, assim, ela parece... hoje em dia é muito fácil de você ver depois de uma fermentação, você faz uma análise com cromatógrafo gasoso, você sabe, né? Você consegue comparar de uma forma relativamente fácil, assim, é impressionante os resultados. Então, assim, com certeza, eu acho que essa é uma tendência. E daí a gente começa a ver a aplicação disso na prática, né? Sim, com certeza. Então, na Califórnia, assim, vende-se muito bem, né? Eu acho que os Estados Unidos, assim, tem um investimento muito grande lá, tem muita gente que gosta de fazer esporte, acho que é o estado lá que a galera mais se preocupa com essas coisas, e a gente vê que realmente, hoje em dia, a gente consegue encaixar no dia a dia. E eu sempre falo assim, eu prefiro tomar uma cerveja, mesmo que não seja boa, do que um refrigerante. Sim. Eu prefiro tomar uma cerveja Então, assim, se a gente tem essa opção... Eu tenho medo de refrigerante que dizem que faz mal, cara, esse negócio. Se você tomar demais, assim, né? Eu sempre ouvi isso desde criança. Mas também estava pensando dentro dessa prosa aqui o seguinte, quando você cria um produto do zero, né? Quando você cria um produto do zero, né? Um produto zero álcool, do zero, você não tem referência nenhuma. Ou seja, você está criando uma marca que não existe, um produto que não existe e tal. Agora, um desafio assim para uma Punk IPA, fazer uma Punk IPA sem álcool, que o cara tenha uma memória, né, assim, gustativa, olfativa bem forte na cabeça. E a própria Heineken, né, cara, assim, isso foi uma coisa que eu achei interessante na Heineken. Eu acho que eles conseguiram trazer para zero aquele gosto, personalidade da levedura, da Heineken e tal, que eu acho que é um puta desafio. O cara fala, nós não é só fazer um zero, é fazer um zero que lembre isso aqui que já existe, né? É verdade. E um outro desafio grande que existe para cerveja sem álcool, daí falando um pouco mais, uma parte mais técnica, é que a cerveja sem álcool, o álcool na cerveja, ele é um conservante natural, né? Então, quando a cerveja não tem álcool, então a estabilidade dela na garrafa, depois de pronta, principalmente se uma cerveja que tem lúpulo e tal, ela é mais complexa. Então é uma coisa, esse é um grande desafio. Risco, né? É um risco e é um desafio, porque assim, para você estabilizar ela e continuar fazendo com que ela continue boa e fresca, realmente é o grande desafio. Cara, olha que interessante. Essa cerveja, eu tinha algumas garrafas em casa que eu tomei e eu não tinha observado essa espuma. E me chamou a atenção a formação da espuma e a persistência dela, né? Cara, foi envasado semana passada, essa cerveja. Do dia 28, então assim, tá muito fresca. Super fresca. Cara, bom, hein? Muito legal. Mas olha, cara, muito bacana o papo aí sobre cerveja sem álcool. Para você que tá em casa e tá procurando um negócio mais bacana, mais saudável, não tome refrigerante, cara. Tome cerveja sem álcool, tá bom? Obrigado e vamos para a próxima.